Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui, né? Mais um dia, mais uma semana, dando continuidade aí nos nossos trabalhos. Eu aqui, vocês aí, a gente se protegendo, não é verdade? Bom, pessoal, a gente vai iniciar nosso trabalho hoje, né? A gente, na verdade, vai dar continuidade no nosso trabalho. Esse é o conteúdo do segundo bimestre, né? A gente vem falando do nosso planeta Terra, a formação, a origem, a formação desse planeta, né? Os diversos conceitos, né? As teorias de formação. E hoje nós vamos falar sobre o nosso relevo, né? Então, nós vamos especificar o nosso trabalho, então, nós vamos focar, então, no relevo. Bom, lembrando que o relevo, ele é uma parte que compõe, ele é composto, né, na crosta terrestre. Então, a gente, quando vai definir, né, fala, professor, então vamos definir o relevo, né, qual o conceito de relevo? A gente fala, é um conjunto de formas, né, diversas formas da crosta terrestre, tá? Então, esse é o conceito de relevo, é um conjunto de formas da crosta terrestre. Certo? Bom, ele, né, se manifesta desde as profundezas dos oceanos, tá? O relevo, ele não só é aquilo visível, né, nas partes emersas, mas também nas imersas, tá ok? Então, vocês vão ouvir a professora falar muito nessas palavras difíceis. Ai, professora, o que é isso? Então, o relevo, ele tá tanto nas partes imersas, ou seja, abaixo dos oceanos e mares, como nas partes emersas, aquelas que a gente, né, visualiza, que é o planalto, planície, depressões, montanhas e assim por diante, tá bom? Bom, o que forma o relevo, professora? O nosso relevo, ele é formado, então, ele é resultante, na verdade, é o resultado de ações, né? E nós temos dois agentes modificadores do relevo, né, através de ações, que são os agentes internos e os agentes externos, tá ok? E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Bora lá comigo? Bom, pessoal, então, os agentes modificadores do relevo. A formação do relevo é a constante transformação de suas formas, ocorre devido à ação de agentes internos, que também são chamados de endógenos, ok? E também de agentes externos, que são também chamados de exógenos, tá bom? Então, a professora sempre falava isso para vocês em sala. Olha, pessoal, vocês vão começar a ver palavras estranhas e vocês têm que se apropriar desses conceitos, porque lá no Enem, lá no vestibular, vocês vão se deparar com essas palavras, tá bom? Então, vamos falar primeiro dos agentes internos, ou endógenos. São as formas internas do planeta, causadas pelas as pressões e altas temperaturas das camadas mais profundas. Geralmente essas manifestações são violentas e rápidas, como é o caso dos terremotos e vulcões. Esses movimentos são construtores e modificadores do relevo terrestre, podendo levar milhões de anos ou apenas um dia. Né? Então, o relevo, ele não se transforma. Eu costumo brincar muito com meus alunos, não é igual o desenho do pica-pau, que você passa, olha, tá tudo tranquilo, e de repente você passa uma montanha surgindo, ou um morro surgindo, ou uma depressão surgindo. Não. Então, é uma constante transformação, né? Pode acontecer em um dia? Pode, por exemplo, um terremoto, né, com a escala muito alta, então pode ocasionar uma modificação desse relevo. Tá bom? E os exógenos, professor, ou seja, os agentes externos, né? Existem agentes externos na superfície terrestre que modificam o relevo. Não tão rapidamente como os vulcões e terremotos, é claro, né? Mas a ação contínua transforma lenta e interruptamente todas as paisagens da Terra. A ação dos ventos, do intemperismo e da água sobre a crosta terrestre determinam a erosão. Então, esses agentes externos, principalmente água, vento, né, eles vão ocasionar modificações. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês clássico aqui de agentes externos ou exógenos, né, de modificação do relevo.
Paraúna. A região de Paraúna é uma região composta, né, por um relevo bastante modificado, né, tem o cálice de pedra lá. Aquela estrutura rochosa é uma modificação, é um exemplo clássico de modificação exógena ou simplesmente agente externo. Ali é vento, água, há milhões e milhões de anos para chegar na formação que está. Daqui outros milhões de anos vai estar totalmente de forma, né, de outra forma, né, a gente não sabe dizer como vai estar, mas com certeza totalmente transformado, né, por conta dessa disposição ao sol, ao vento, à água, das chuvas, né, e assim por diante. Vamos para frente? Bom, os agentes vamos falar dos endógenos, vamos falar agora de endógenos, que é os agentes externos. Desculpa, pessoal, endógenos agentes internos, tá bom? A professora confundindo aqui também. São responsáveis pela formação do relevo, né? Processos estruturais que atuam no interior do nosso planeta, como eu já falei para vocês aqui. E quais são esses agentes modificadores do relevo internamente? Tectonismo, que são as placas tectônicas, a movimentação das placas tectônicas, vulcanismo, através, né, dos vulcões, as erupções de vulcões, e abalos sísmicos. Aí você fala, peraí, professora, abalo sísmico não é a mesma coisa de tectônico, o movimento das placas tectônicas? Não, não é a mesma coisa, tá bom? Vamos falar um pouquinho. O vulcanismo, né, então esses agentes internos, os endógenos, são processos que têm uma origem no interior da Terra, como eu falei para vocês. Vamos falar do vulcanismo. É a atividade pela qual materiais, né, ou seja, lavas, cinzas, gases, vindos do manto atingem a superfície terrestre. É quando você vê, então, o vulcão entrar em erupção, certo? Através das fendas de abertura da crosta terrestre, tá ok? A acumulação e a consolidação de lava expelida pelos vulcões pode dar origem a montanhas e ilhas, tá? Então, por exemplo, o Strabole, né, o vulcão Strabole na Itália, ele é um exemplo de um vulcão, né, que foi sendo formado ao longo de milhares e milhares de anos por conta dessas lavas. Como assim, professora? São as chamadas ilhas vulcânicas. Então, lá no interior, lá no fundo do mar, né, esse vulcão começa a expelir lava. E essa lava ela vai se resfriando uma sobre a outra, até que ela vai emergir as águas e vai formar, então, o que nós chamamos de ilhas vulcânicas, tá ok? Bom, o movimento dessas placas traz, então, essa dinâmica, né, resultando, então, até a superfície. Os terremotos, o vulcanismo, as rochas dobradas, as falhas, são exemplos claros de que toda a crosta esteve e está em constante movimento. Nós nunca podemos deixar de fazer essa observação. Estamos em constante movimento. A crosta está em constante movimento e transformação por conta desse movimento. Esses movimentos são denominados tectônicos e são classificados em dois tipos. Lá vem duas palavrinhas difíceis de novo. Orogênesis e epirogênesis. Professor, para tudo, confundiu a cabeça. Esses movimentos são denominados tectônicos e são classificados de dois tipos. Os movimentos internos da Terra, orogênese e epirogênese. O que são os orogêneses? Movimentos tectônicos no sentido horizontal. Orogênese, horizonte, tá? Então é só você fazer essa ligação, horizonte. E o epirogênese, que são movimentos no sentido vertical, certo? Então, vamos seguindo aqui novamente. Bom, a epirogênese é a expressão criada, né, por Gilbert em 1890 e a denominação teve como objetivo principal designar o fenômeno geológico que resulta em movimentos tectônicos no sentido vertical. Orogênese é um movimento tectônico que ocorre de forma horizontal e pode ter duas configurações: convergente, tá? Quando duas placas se chocam, e divergente, quando duas placas se afastam. Então eu tenho convergente, divergente, convergente, divergente. O que é isso? São movimentos de placas tectônicas, tá certo? A primeira provoca, então, né, quando eu falo de convergente, ela vai provocar o surgimento, então, de dobramentos de cordilheiras. E a segunda pela formação das dorsais, que é, por exemplo, as cordilheiras submarinas. Bom, os abalos sísmicos, como eu falei para vocês, que é diferente, terremoto ou abalo sísmico é uma vibração da superfície terrestre. Ela vai vibrar, né? Produzida por forças naturais situadas no interior da crosta e profundidades variáveis. Podem ser também associadas a uma ação humana
quer direta ou indiretamente nas atividades de extração de minerais, água e petróleo, tá? Então, isso pode provocar, então, um abalo sísmico. Então, temos o epicentro e o hipocentro. O hipocentro do abalo sísmico é aonde lá no interior vai iniciar esse abalo. O epicentro é aonde vai ser atingido na superfície terrestre. Fica a dica aí para vocês. Lembrando que os tsunamis são resultados dos abalos sísmicos, tá? Lembrando que esses tsunamis eles acontecem somente nas águas dos mares e oceanos, tá ok? Então, os oceanos correspondem a maremotos que também pode resultar nessa formação gigantesca de ondas, né? São chamados então de tsunami. Bom, vamos falar agora dos exógenos, agentes então externos. O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, pois os agentes externos continuam e incessantemente modelando a paisagem terrestre. Nós temos então dois tipos de agentes externos: intemperismo e antropocidade. Tá? O intemperismo é o conjunto de processos químicos e físicos, ou seja, a ação da água, do vento, do calor, do frio e dos seres vivos que provocam o desgaste e a decomposição das rochas, né? Que podem ser físicos ou químicos. E também nós temos o que nós chamamos de antropocidade. O que é a antropocidade, professora? Consiste na atuação direta ou indireta do ser humano sobre o planeta. Aí é aquilo que entra, né, nós, né, que queremos, nós, seres humanos que queremos ser tão inteligentes, acabamos provocando a modificação nesse relevo e, é claro, com resultados nada positivos. Como a gente pode... O que a senhora pode citar como antropocidade, professora? A gente pode citar, por exemplo, as favelas que são construídas em lugares errados, né, a invasão, né, da população, da urbanização em lugares não apropriados, tá bom? Então, isso é um modelo de antropocidade, tá ok? Bom, pessoal, quais são as formas de relevo que nós temos? Planalto, planície, depressão e montanhas. Pergunta que não quer calar. Tem montanha no Brasil, professora? Recentemente, vários estudos vêm tentando comprovar que existe sim montanha no Brasil, né? Até um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, isso era caído por terra. Não existe montanha no Brasil, né? Porque o que é montanha? É a parte mais alta do relevo. Então, nós temos montanha, a parte mais alta, planalto, que é um planalto alto, um plano alto, planície, que é a parte, né, mais baixa desse relevo, depressão, né, que são aquelas modificações dentro dessas planícies, desse planalto, certo? Então, as montanhas, já tem muitos estudos falando aí que existe sim montanhas no Brasil, tá ok? Bom, as montanhas, nós temos elas mais jovens, mais velhas. As montanhas são formadas pelas ações tectônicas, ou seja, pela movimentação de placas, tá? Então, as jovens são formadas em épocas geológicas recentes e as velhas formadas em eras mais remotas, que a gente já falou sobre essa questão, né, da datação da Terra. O planalto é a superfície onde predomina o intenso processo de erosão, tá? Situam-se entre 200 metros a 2.000 metros de altitude, para se dizer que é um planalto, lembrando que o Brasil está sobre um grande planalto. Apresentam formas aplainadas ou morros, serras e elevações íngremes do topo plano. Tá? Então, a gente tem pico, morro, colina, chapada, escarpa, cuestra e assim por diante. Planícies são poucas irregularidades e formas quase planas. As baixas planícies vão até 100 metros, tá? Sedimentação constante devido aos movimentos das águas, do mar, dos rios e dos lagos. Nós temos planícies litorâneas, planícies fluviais e planícies lacustres. Bom, nós temos as depressões relativas, né, que é a parte mais baixa em relação às formas de relevo. Quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, recebe o nome, então, de depressões absoluta. Professora, abaixo do nível do mar, porque aqui nós estamos todos sobre o nível do mar. O que está acima desse nível do mar, né, que foi criado, então, essa teoria, né, do nível do mar, o que está acima, então, do nível do mar são depressões relativas, os que estão abaixo são depressões absolutas, ok? O Mar Morto na Ásia é um exemplo de depressão absoluta, ele está a metros abaixo do nível do mar, certinho? Bom, no relevo brasileiro, né, só para a gente terminar, a gente não poderia ficar sem falar do nosso relevo brasileiro. O relevo brasileiro, então,